Diga glória a Deus. Irmãos, estamos no estudo do livro de Gênesis, hoje no capítulo 15. Gênesis 15. Acompanhe a leitura. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Disse ele: Senhor Jeová, como saberei que herdá-la? E disse ele: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, quenezeu, cadmoneu, eteu, perizeu, refaíns, amorreu, cananeu, girgazeu e jebuseu. Louvado seja o Senhor. Pai amado, queremos ser alimentados por Ti. A Tua palavra verdadeiramente é alimento, Senhor. Clamamos, Senhor, enche-nos de Ti. Senhor, transforma o nosso entendimento, transforma a nossa mente. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Hebreus 4,13, Senhor amado, sonda o nosso coração e o nosso interior. Senhor, que a Tua palavra venha até o mais profundo do nosso ser e nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, paramos o estudo a semana passada, no episódio da guerra de 4 reis contra 5 reis. Na verdade eram prefeitos de cidades, eram tidas como cidades-estado, cada cidade era como se fosse um país independente. Ló estava envolvido nessa guerra porque ele resolveu morar em Sodoma. Abrão pegou todos os servos de sua casa, montou um exército particular, foi lá e venceu todos estes reis, trouxe Ló de volta. O rei de Sodoma quis dar uma recompensa a Abrão, e Abrão não aceitou nada do rei de Sodoma, nem sequer um fio de sapato. Após isso, Abrão encontrou-se com o rei de Salém, o sumo sacerdote Melquisedeque. Um encontro abençoadíssimo, ali ele foi abençoado, ele entregou os dízimos. Em seguida veio isso que lemos no versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo: Não temas, sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Teu escudo. Repita comigo: Deus é o nosso escudo. Ou deveria ser. Ou
bom se fosse. Falo assim, misericórdia. Irmãos, quando nós confiamos integralmente no Senhor, Ele é o nosso escudo. Quando temos aliança com Deus, Ele é o nosso escudo. Quando fazemos a vontade de Deus, Ele é o nosso escudo. Quando fazemos as coisas que nos dão na telha, Ele não é o nosso escudo, porque Deus jamais vai acobertar erro. É o que acontecia que Jesus disse, né? Não façais a casa de meu pai covil de salteadores, que diz lá em Jeremias 7, roubais, praticais iniquidade, fazeis todas essas coisas, e depois vinde a mim, dizendo o templo do Senhor é este. Não. Deus é nosso escudo quando nós estamos com Ele. Confiança integral no Senhor. Fala para o irmão do lado, você precisa confiar em Deus. Glória a Deus, pedi para o irmão Raul acender essa luz aqui da frente. Ah, queimou. Estragou. Graças a Deus que no céu a luz não estraga. Diga glória a Jesus. Está escrito em Apocalipse 21, que lá não precisa da luz do sol, porque o Cordeiro é sua lâmpada. Glória a Deus. Eu sou o teu escudo, se eu sou do Senhor, e tudo o que é da minha vida diz respeito ao Senhor, então Ele tem compromisso comigo, e quem se levanta contra mim, se levanta contra o Senhor. Mas para isso é necessário uma entrega total. Fala para um lado, entrega total. Irmãos, existem muitos meio crentes. Olha para um lado, vê se ele tem cara de meio crente. É gente que entrega a Jesus o domingo à noite e olha lá os mais bondosos a quinta-feira à noite também. Fala assim, misericórdia. É 24 horas por dia, todos os dias do ano, todos os dias da vida, em todos os instantes, em todas as circunstâncias. Cantares de Salomão 2,14, eu sou do meu amado e ele é meu. Se tudo o que é teu é do Senhor, então Ele tem compromisso contigo. Se o Senhor falar para você, como falou para o mancebo rico, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Você estaria disposto? Pergunta, irmão do lado, você estaria disposto? Irmãos, essa disposição vem do coração. Abraão ofereceu o filho em sacrifício. Não consumou porque Deus o livrou disso, mas a disposição ele tinha. Então, é isso que o Senhor quer. Por isso que Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo. Mas, meu amado, para isso é preciso uma dedicação total. Fala para o outro lado, dedicação total. Irmãos, eu clamo nesta noite que o Espírito Santo de Deus abra o teu espírito para que você entenda. Irmãos, nós estamos aqui para todos nós sermos absolutamente crentes. Irmãos, o que passa na cabeça de muitos é assim, isso é lindo, mas isso é para o senhor, pastor. Eu, como não sou pastor, como sou um reles mortal, eu vou levando a minha vidinha. Sai dessa! Fala assim, sai dessa! O reles mortal que vai vivendo a sua vidinha vai ficar por aqui, meu filho. Para o céu não sobe. No céu só tem santo. Fala para um lado, no céu só tem santo. Irmãos, nós estamos aqui todos, para todos sermos santos e consagrados e abençoados. Diga glória a Jesus. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é preciso saber é se Deus é por você. Pergunta para o mundo ao lado, Deus é por você? Louvado seja o Senhor. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Zacarias 2,8, aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Hebreus 13, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem, pois ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Meu amado irmão, é necessário ter um compromisso com Deus.
E para isso é preciso sacrificar a vontade própria, sacrificar a própria maneira de pensar. 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Mateus 16,24, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas pastor, eu tenho uma ideia própria acerca disso. Meu amado, quem é crente deixa de ter ideias próprias para ter ideia do Senhor. Eu abdico de livre e espontânea vontade a minha opinião, porque eu reconheço que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Romanos 3,5, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por mais certinho que pareça a nossa ideia, a de Deus sempre prevalece. Você concorda que toda a palavra do Senhor é justa? Você concorda? Você concorda que toda a palavra de Deus é praticável? O amém já não foi tão assim. Não. Pastor, não sei não, eu acho impossível. Realmente, meu filho, é só para crente. Realmente. Falando só para crente. É praticável perfeitamente. Foi por isso que Jesus Cristo veio em carne, para viver toda a palavra e nos mostrar que é possível. Meu amado, se você sinceramente acha que não é possível, sabe por quê? Não houve uma entrega total do teu ser ao Senhor. 1 Reis 18, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores. Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo. Você já está? Pergunta para um lado, você já está? Crucificado quer dizer, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, não é o que eu penso, é o que o Senhor quer. Não é o meu dinheiro, é do Senhor, não é o meu tempo, é do Senhor. Diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não temas, Abrão, assim começou Deus a dizer. Por que Deus disse isso? Porque Abrão se meteu numa briga de 4 reis contra 5. Abrão vivia sozinho, no meio do deserto, peregrino e forasteiro, não tinha a cobertura de nenhuma autoridade política. Aqueles reis derrotados poderiam se levantar contra ele e poderiam querer vingança, mas Deus disse, não temas. Diga glória a Jesus. Não precisava temer a vingança dos reis derrotados, por quê? Porque Abraão estava fazendo a vontade do Senhor. 1 João 2, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quem é nascido de Deus vence o mundo. 1 João, diga glória a Deus. Meu amado, para não temer, é necessário ter essa entrega completa ao Senhor, e é necessário desagradar. Não procuro agradar a mim mesmo, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10. Meu amado, para fazer a vontade do Senhor é necessário se posicionar. Inevitavelmente vai conquistar a antipatia de muitos. Aqui Abraão venceu 4 reis. Diga glória a Deus. Você está disposto? Pergunta para o irmão assim, você está disposto? Meu amado, para quem está disposto, Deus te guarda, Deus te defende, Deus te dá a vitória. Glória a Deus. Com certeza os reis derrotados passaram a odiar Abrão, mas Deus disse para ele, não temas. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga glória a Deus. Meu amado, faça a vontade do Senhor. O Senhor me disse claramente, quer viver sem medo de ladrão? Faça a vontade de Deus, e o Senhor te livra de todo mal. Diga glória a Jesus. Quer ouvir uma verdade que você não vai gostar muito?
quer ser livre de ladrão? Seja generoso em dar, generoso mesmo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6. Diga glória a Jesus. Os ladrões são atraídos mais para os gananciosos, para os avarentos. Abra mão. Ao invés de alguém roubar de você, dê você mesmo, que é muito mais nobre. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, e além do que você vai ter galardão no céu, e além do que por fazer a vontade do Senhor, o Senhor te guarda. Mas abra o teu coração avarento. Fala para o lado assim, abra o teu coração. Não, sabe o que Deus faz? A pessoa diz assim, eu não posso ficar dando assim, ofertando, ajudando o pobre. Eu mesmo, porque senão vai faltar para mim, eu tenho os meus compromissos. Daí Deus deixa, vai lá, entra um ladrão na tua casa e rouba um monte de coisa. Daí o teu prejuízo vai ser bem maior. Por quê? Porque não abriu o coração. Provérbios 3, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão de trigo os teus celeiros e de moço os teus lagares. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Os reis derrotados passaram a odiar Abrão. Repita comigo, o mundo nos odeia. E Jesus disse, João 16, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque primeiro do que a vós me odiou a mim. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Meu amado, o crente tem que ser diferente. Fala para o lado, o crente tem que ser diferente. Meu amado, se você é crente, mas você é bem parecido com o mundo, então você não é crente. O mundo te odeia? Não, pastor. Então você é dele, do mundo. Por isso que você é assim com ele. Mas em misericórdia. Meu amado, é impossível viver piamente de Cristo Jesus e não padecer perseguições. Diz em 1 Timóteo 3. Diga glória a Jesus. Tem que se posicionar. O crente nunca vai ser bem visto na terra, só no céu. Glória a Deus. Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa tradução é difícil. A melhor tradução é que diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Daí é possível entender o versículo seguinte, Abraão perguntando, o que me has de dar, Senhor? Abraão perguntou isso porque Deus disse que o galardão presente, a herança, a riqueza dele seria grande. Então, o teu galardão será muito grande. Fala para o mundo do lado, existe galardão. Glória a Deus. Irmãos, tem gente que me ensinaram assim quando eu era criança, ensinaram errado, e ficou isso na minha cabeça e foi difícil de tirar. Achava que galardão assim é que no céu cada um de nós vai ter uma coroa, então a coroa pode ser desse tamanho, desse, ou só uma argolinha desse tamanho assim. Fazia misericórdia. E que galardão assim é ouro, pedra especial, então você chega no céu, você tem um cofre cheio de coisa. Não, misericórdia, fazia misericórdia. Meu amado, galardão é qualidade de vida. Fala para um lado, o galardão é qualidade de vida. Diga glória a Jesus. Uma samambaia é um ser vivo? Mas é bem sem graça, né? Não faz nada, fica parado no vaso. Um cachorro é um ser vivo? É melhor que samambaia, né? Já anda, já corre, mas não faz muito mais do que isso. O ser humano é melhor que o cachorro? Alguns. Fazem misericórdia. Isso é brincadeira, né? Já pensa, já fala, e principalmente tem comunhão com Deus. Então, são 3 seres vivos, mas um é muito diferente do outro. Um é muito superior ao outro. Irmãos, vai ser assim no céu. Quem muito buscou o Senhor na terra, quem muito serviu ao Senhor na terra, no céu, vai estar mais perto de Deus, mais próximo do Senhor, vai ter a mesma qualidade de vida que a vida de Deus.
Diga glória a Jesus. Então vai ter diferença. Irmãos, outra coisa que me ensinaram quando eu era criança: que no céu vão ser todos iguais. Quer dizer, quem na terra se esfalfou para servir ao Senhor, e o outro que era um belíssimo de um banana que ficou sentado, não fez nada, chega no céu, vai ser tudo igual. É justo isso? Pergunta para o lado: é justo isso? Não. Hebreus 6: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de amor com que servistes aos santos e ainda servis. Irmãos, Deus não é injusto, Deus não esquece. Apocalipse 22: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, disse o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, existe galardão. Diga glória a Jesus. Galardão é qualidade de vida. Irmãos, e é nobre querer um galardão grande no céu. Querer galardão no céu significa que a pessoa ama a Deus mesmo e quer estar bem perto dele. Aquela história de crente esfiapado: pastor, mas nem que eu entre raspando no céu, tá bom. A misericórdia. Vai raspar tanto que cai para fora, meu filho. Fazer misericórdia. Não existe isso. Pastor, eu nem penso nessa coisa de galardão. Você parece muito abnegado, meu filho, mas na verdade você é muito folgado. Fazer misericórdia. Irmãos, Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. O apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E Mateus 25 tem a melhor definição de galardão: entra no gozo do teu Senhor. Diga glória a Jesus. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Significa, irmãos, participar do gozo abundante de Deus. Não existe nesta terra, em lugar nenhum do universo, quem seja mais alegre e mais intenso de sentimentos que o nosso Deus. Ninguém tem mais gozo em toda a criação do que o próprio Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Repita comigo: o galardão é eterno, é para sempre. Louvado seja Deus. Por isso que compensa servir ao Senhor. Por que Deus disse para Abrão: o teu galardão será muito grande? Porque Abrão tinha acabado de recusar dinheiro do rei de Sodoma. Quando Abraão disse não para o rei de Sodoma, Deus disse sim para ele. Diga glória a Jesus. Repita comigo: quando recusamos as coisas mundanas, ganhamos as celestiais. Louvado seja Deus. Irmãos, conforme o tempo vai passando e a volta do Senhor Jesus vai se aproximando, vai caindo sobre a terra o espírito do escarnecimento. Está escrito na epístola de Judas e na segunda epístola de Pedro. 2 Pedro 3 diz assim: nos últimos tempos virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Irmãos, espírito de escarnecimento significa assim: não levar a sério a palavra de Deus, não levar a sério os valores celestiais, que são grandíssimos, e tratar tudo num nível relativo, tratar tudo num nível humano. Irmãos, isso é terrível. Quando eu era criança na igreja, que eu via os testemunhos, eu via os hinos falavam do céu, os hinos diziam assim: eu quero morar na glória, eu quero ter a casa celeste, eu quero estar com Jesus. Irmãos, aquilo era maravilhoso, todos falavam assim do desejo de ir para o céu. Irmãos, o tempo se passou, eu fui criança não faz tanto tempo assim, faz assim, misericórdia. O tempo se passou e hoje o que os crentes falam? Não, eu quero que Jesus me dê um carro, eu quero que Jesus me dê uma casa, crente tem que ter a conta bancária cheia. Não se fala mais no céu, se fala nas coisas da terra. O apóstolo Paulo disse
em 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, nós temos que buscar o céu. Nós temos que pensar no céu. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Quando recusamos as coisas mundanas, ganhamos as celestiais. Irmãos, hoje em dia crente não quer mais ter prejuízo nenhum. E hoje em dia crente tem prejuízo, ele não vai mais na igreja. Ele fica em casa que ele está revoltado, porque ele tem prejuízo. Mas em misericórdia. Hebreus 10 diz que os cristãos da Judéia perderam tudo, permitiram a espoliação de seus bens, porque eles tinham em si mesmo uma possessão melhor e permanente. Glorificado seja Deus. Quando Abraão recusou a oferta do rei de Sodoma, ele ganhou a promessa celestial. Sempre assim, tem que ser fiel primeiro, para depois ganhar a promessa. Diga glória a Jesus. 1 João 2, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Fala para o irmão do lado, não ame o mundo. Diga glória a Jesus. Mas meu amado, eu vou dar um exemplo, mas o que eu estou falando, faça. É para isso que a gente vem na igreja, para a gente ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Não ameis o mundo. As coisas mundanas, elas nos contaminam, elas nos puxam para baixo. As coisas espirituais são muito sensíveis, então nós precisamos resistir e renunciar às coisas mundanas. Então, meu amado, diga glória a Jesus. Não leia revistas mundanas, contigo, caras, por favor, faça misericórdia. Além de ser o cúmulo da preguiça, meu amado irmão, como que você vai ler a Bíblia depois? Lê a revista Caras, depois vai ler Mateus. Meu filho, dá um tempo, faz misericórdia. Você está esperando no consultório do médico? Está esperando no salão do cabeleireiro? Não pegue aquelas revistas, não pegue. Carregue a Bíblia na bolsa, carregue um livro edificante na bolsa e lê. Não encha a tua cabeça com asneira, meu amado, porque isso impede a compreensão das coisas espirituais. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que está escrito, não ameis o mundo. Louvado seja Deus. Marcos 10:30, ninguém há que tendo deixado pai, mãe, terras, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida com perseguições e no porvir a vida eterna. Louvado seja Deus. Sempre compensa deixar alguma coisa por Jesus. Por Jesus. Fala assim, por Jesus. As coisas têm que ser por consciência. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Deus disse para Abraão, o teu galardão será muito grande. Daí Abraão perguntou assim, Senhor, que me hás de dar? Pois que eu ando sem filhos, e o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Irmãos, eu conheci uma vez um irmão de uma igreja que chamava Damasceno. Irmãos, Damasceno não é... Porque tem gente que lê lá Damasceno Eliezer, nossa, que não é engraçado. Não, Damasceno é porque ele nasceu em Damasco, como se fosse o curitibano, né? Mas em misericórdia, Damasceno não é nome. Diga glória a Jesus. Ele nasceu na cidade de Damasco, que existe até hoje, uma das cidades mais antigas do mundo, capital da Síria. Eliezer significa Deus é o meu socorro. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem coisas que a gente nem pensa que existe. Eliezer e Lázaro é a mesma coisa. Diga glória a Jesus. Assim como Silas e Silvano é a mesma coisa. Diga glória a Deus. Assim como Saul e Saulo é a mesma coisa. É o mesmo nome em línguas diferentes. Então Abraão estava reclamando com Deus que ele não tinha herdeiros. Ele tinha apenas o servo principal, que era este Eliezer. Daí, irmãos, Deus fez uma promessa específica.
Até aqui Deus tinha falado em descendência, mas descendência é um termo genérico. Aqui Deus falou claramente que Deus ia dar um filho. Então Deus falou explicitamente. Repita comigo: Deus falou expressamente com Abraão. Meu amado, e aqui você precisa entender: Deus fala. Fala para um lado, Deus fala. Mas sabe, irmãos, às vezes nós ouvimos até uns testemunhos de crentes que ao invés de edificar, destrói, que ao invés de ajudar, só atrapalha. Então aqueles testemunhos bobos assim: ai, Deus falou comigo, mas eu fiquei pensando, será que foi Deus mesmo? Será que foi da minha cabeça? Ai, não sei. Fazem misericórdia. Do jeito que a pessoa está falando, deve ter sido a cabeça mesmo. Fazem misericórdia. Irmãos, Deus fala claramente. Eu vou dar para os irmãos um exemplo do Novo Testamento. Atos capítulo 9. Apareceu o Senhor em visão a Ananias e disse: Ananias, e ele disse: eis-me aqui. Disse o Senhor: vai na rua direita, na casa de Simão, e ora por Saulo, eis que ele está em oração. Diga glória a Jesus. Aliás, acho que não é Simão, acho que é Judas. Diga glória a Deus. Deus falou claramente. Deus disse o nome da pessoa por quem ele tinha que orar. Deus disse o endereço e a casa onde ele estava. Deus disse claramente. Irmãos, Ananias não ficou assim: será que é da minha cabeça? Ah, será que foi Deus? Porque ele conhecia a voz do Senhor e Deus falou claramente. Irmãos, quando Deus fala, não é uma impressão. Ah, eu tive uma impressão. Não é isso, irmãos. Deus fala mesmo. Pastor, mas Deus nunca falou comigo assim. Então, meu filho, não é que Deus não fale assim, é você que nunca ouviu. Então o problema não está no jeito de Deus falar, está nos teus ouvidos espirituais. Faz assim, viu? Você não falou para o irmão do lado, viu? Fala para ele assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus fala claramente, sim. Meu Deus, e como fala? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então Deus prometeu um filho. Irmãos, as promessas de Deus são muito grandes. Abraão, na verdade, tem filhos em toda a terra. Os filhos carnais de Abraão são muitíssimos. Só na Segunda Guerra, Hitler matou 6 milhões de judeus. Em 1943, 42, 41. 6 milhões só na Segunda Guerra. Imagine quantos milhões de filhos carnais e filhos espirituais. Nós aqui somos filhos de Abraão, como diz em Gálatas capítulo 3. Todos os que são da fé são crentes com o pai Abraão. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então Deus prometeu um filho. Aqui tem um outro aspecto que precisamos falar. Repita comigo: gerar filhos para Deus é um privilégio grandíssimo. Irmãos, a maior bênção que Deus poderia dar a Abraão era uma multidão de filhos, e filhos espirituais. Porque não são os da carne que são filhos, mas os da promessa é que são filhos. Está bem explicado em Gálatas. Diga glória a Jesus. Gerar filhos para Deus. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a maior bênção que você pode ter de Deus é gerar filhos para Ele. O que significa isso? Fazer discípulos. Mateus 28,19. Fazer discípulos de todas as nações. Diga glória a Jesus. E é o que o crente menos gosta de fazer. Fala para um lado, não seja preguiçoso. Paulo disse a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Paulo também disse em Gálatas: podeis ter muitos aios, mas não tendes muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. João disse na sua primeira epístola: meus filhinhos, por quem não pequeis.
O que significa gerar filhos para Deus significa ter a fé imitada. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando bem para a sua maneira de viver. Diga glória a Jesus. O versículo é perfeito. A fé dos quais imitai. Não diz as palavras dos quais imitai. Porque a vida cristã não é falatório. A vida cristã é fé. Fala para o lado fé. Imitar a fé dos servos de Deus. Louvado seja Deus. Diz aqui Gênesis 15:6, um dos versículos mais importantes da Bíblia. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Fala para o mundo do lado, Abraão creu. Glória a Jesus. Abraão creu. Irmãos, a fé religiosa é a primeira coisa que você precisa ter na vida. E a última também. Diga glória a Jesus. É a primeira e a última coisa. Só que, se ela não for a primeira, não vai ser a última. Já falei várias vezes para os irmãos, não acredito em conversão de pé na cova. O sujeito está todo entubado, em estado de coma, está 3 vezes mais morto que vivo, daí vai lá e tem que ficar o pastor fazer uma forçação de amizade. Ai, se você aceita Jesus, pisca um olho, levanta o dedão, faz misericórdia. Tem que se converter enquanto está vivo. Diga glória a Deus. É hoje, fala para nós assim, é hoje. Meu filho, se você não é salvo ainda, e você tiver um treco, e amanhã você estiver no hospital, daí não adianta, o pastor bem que falou, daí não adianta mais, daí já foi, tem que ser agora. Diga glória a Jesus. Sabe aquelas histórias que fica assim, o sujeito morreu, mas ele estava crente equilibrista, vive assim, fazia misericórdia, daí morreu de repente. Será que foi salvo? Será que não foi? Eu tive um sonho, parece que foi salvo. Mas não sei, não sei. Fazem misericórdia. Quer dizer, o sujeito em vida já não é grande coisa, e quando morre deixa os outros em preocupação ainda. Fazem misericórdia. Tem que ser crente enquanto vivo. Fala, mamãe, tem que ser crente. Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério isso? Diga glória a Deus. Não faz muito tempo passamos por essa situação aqui na igreja. O sujeito que para crente faltava bastante, de repente morre. E daí? Pergunta para nós assim, e daí? E daí? Daí fica aquela situação. E daí? Você vai pregar o que no velório do distinto? Mas em misericórdia. Meu amado, tem que crer em Jesus enquanto está vivo. É hoje o dia de servir ao Senhor. Meu Deus. Precisamos de Deus para começar e para terminar. Creu Abraão em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Algumas pessoas sofrem colapso na fé e as suas boas intenções se dissolvem por causa da fraqueza. Repita comigo, o crente tem que ter fé forte. Diga glória a Deus. Irmãos, existem muitas pessoas que vivem perigosamente. Ela vem na igreja, ela não busca compreender a palavra de Deus, não lê em casa, não lê livros evangélicos que facilitem a compreensão da palavra, não ora nem nada, vai levando assim, ela acha que é salva, mas não tem lá muita certeza, mas nunca parou para pensar nisso também. Você é louco varrido, caso de hospício, de internamento, camisa de força, fazia misericórdia. Gente, nós podemos morrer a qualquer momento. E como que fica aquilo que Jesus disse em Lucas 12, o que tens preparado para quem será? Diga glória a Deus. Meu amado, você conhece a palavra de Deus?
Você já se inteirou? E você tem gente que não quer nem conhecer muito assim, achando que, como ele é meio ignorantão assim, Deus vai ser mais bonzinho com ele. Capaz. Fala para assim, capaz. Você para ignorante não serve, meu filho. Diga glória a Deus. Irmãos, salvação é coisa importantíssima. Irmãos, Jesus está falando hoje aqui. A tua salvação está garantida. Pergunta para o irmão do lado, a tua salvação está garantida. Pela graça sois salvos por meio da fé. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, uns papos que eu ouço de vez em quando, desde que a igreja abriu. Que é assim: ai, sabe, pastor, eu fiz isso, não é sempre que eu tinha certeza, é porque o senhor fica falando, eu assim me senti constrangido. Ah, sai fora, fazem misericórdia, isso não vale nada. Que convicção que você tem, que tipo de crente que você é? Tem que ter as suas próprias convicções. O pastor da igreja está aqui dizendo assim: você tem que orar, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que ter certeza da salvação. O que você vai fazer com isso? Diga glória a Jesus. E não tem nada dessa história, eu fiz porque eu fui constrangido. O que é isso? Então você devia ser constrangido a tudo, a orar, a jejuar, a deixar do mundo. Então devia ser um constrangimento total. Diga glória a Deus. Meu amado, tem que ter as tuas próprias convicções. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14. Jesus está falando hoje. Glória a Deus. Creu Abraão em Deus. Pela fé, Abraão foi considerado justo. Isso aqui é coisa muito grande. Ele foi justificado pela fé. Já falamos isso em outras ocasiões e vamos falar hoje, que o Espírito Santo complemente isto. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, a tua fé tem que se aperfeiçoar em obras. Você tem que fazer algo, vai ser uma obra, vai ser algo que você vai fazer na tua vida, que você vai convencer Deus de que você é crente mesmo. Diga glória a Jesus. Abraão fez isso quando ele ofereceu o filho Isaque em sacrifício. Raabe fez isso quando acolheu em paz os espias. Está escrito tudo isso em Tiago, capítulo 2. Diga glória a Jesus. Moisés fez isso quando ele preferiu, ao invés de ser considerado filho da filha de Faraó, ele ser considerado como participante do povo de Deus, que na época era escravo no Egito. Quer dizer, todas as pessoas se definiram, se posicionaram, e isso lhes custou muito. Moisés deixou do trono do Egito. Segundo dizem alguns historiadores, se Moisés era realmente o filho de uma determinada princesa, ele seria o futuro herdeiro do trono do Egito. E ele deixou isto para se posicionar como o povo de Deus. Diga glória a Jesus. Então, amado, você vai ter que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer, pastor? Meu amado, você vai ter que entrar em oração. Deus vai ter que falar com você. E você vai ter que fazer isto. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos fazer muitas coisas. Nenhum de nós. Nós temos que fazer algo específico que seja decisivo, determinante. Algumas pessoas aqui já fizeram, diz o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus fez aliança com Abraão. Nesse texto aqui está a aliança com Deus. Irmãos, este texto de Gênesis 15 é difícil de entender. Deus mandou Abraão pegar animais, 3 animais e 2 aves. Era para Abraão pegar esses animais e parti-los no meio e colocar. Então era o cordeiro, metade do cordeiro para cá, metade para cá. Metade do cabrito para cá, metade para cá. Era assim. E deixar um espaço no meio. Na época de Abraão, as alianças eram feitas deste jeito. Partia um animal em 2, e as 2 pessoas que estavam fazendo um contrato, uma aliança, passavam juntas no meio daquele animal partido pela metade. Isso significava aliança. E por quê? Qual que era o significado?
Era como se fosse uma advertência. Quem quebrar essa aliança vai ficar cortado no meio. Fazia misericórdia. Era esse o significado. Então era algo seríssimo. E Deus fez essa aliança com Abraão. Abraão cortou os animais e ficou esperando. Só que demorou. E o dia foi escurecendo. E abutres foram descendo, porque eram cadáveres de animais. E Abraão enxotando aquelas aves de rapina. E de repente veio um sono pesadíssimo sobre Abraão. E Abraão adormeceu e Deus falou com ele. Isso não é desculpa para você dormir no culto, por favor. Mas em misericórdia. Tem gente que quer ter sonho profético no culto. Não, isso é na tua casa. Diga glória a Jesus. Abraão teve um sono pesado e Deus falou com ele. Por quê? No começo de Gênesis 15, Deus falou com Abraão acordado. Nesta parte, Deus falou com ele dormindo. Muitas vezes Deus fala conosco quando estamos dormindo, porque se estivéssemos acordados não daríamos atenção. Ou se estivéssemos acordados, rebateríamos, discutiríamos. Eu não aceito isso, não deve ser de Deus não. Fazia misericórdia. Por isso que Deus gosta de falar em sonho, meu filho. Como que você vai discutir com um sonho? Fala assim, viu? Deus dá o sonho, e geralmente o sonho de Deus é uma bomba na tua cabeça. Cai o sonho e você vai discutir com o sonho. O sonho tem começo, meio e fim, pronto, acabou, e aquilo ali, e resolva-se com ele. Diga glória a Deus. Por isso que Deus pôs um sono pesado sobre Abraão. Irmãos, e Deus falou coisas grandíssimas. De certo que peregrina será a tua semente em terra estranha, afligi-la-ão por 400 anos. Depois eu atirarei como um forte, atrarei para esta terra, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmãos, Deus falou neste episódio com Abraão, até da peregrinação no Egito, da escravidão no Egito. Diga glória a Deus. Deus falou com Abraão coisas que iriam acontecer dali a 400 anos. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus fala coisas grandes. Recanta lá bassuda radharias. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus fez grandes promessas. Irmãos, nessa passagem nós aprendemos o seguinte, repita comigo, Deus tem um cronograma. Deus prometeu a terra para Abraão, mas ele tinha que ter filho, o filho ter filhos e filhos e filhos, tinham que ir para o Egito, tinham que ficar 400 anos lá para depois voltar. Deus tem um cronograma e ninguém atropela o cronograma de Deus. E para cada etapa desse cronograma, Deus exige fidelidade. Deus tem um cronograma para a tua vida. Diga glória a Jesus. Uma coisa por vez. E você tem que ir caminhando, e você tem que ser fiel. Fala para um lado, você tem que ser fiel para cumprir este plano de Deus. Pastor, mas está demorando. Nós já vimos isto. Abraão demorou um tempão para sair de Ur dos Caldeus, saiu e foi até a metade, parou na metade. Só saiu da metade porque o pai morreu. Mas em misericórdia, quer dizer, demorou de um lado, mas Abraão tinha demorado do outro também. Nós podemos apressar o cumprimento das promessas. Diga glória a Jesus. Deus tem o seu cronograma, mas ele pode se cumprir no dobro do prazo também. Fazer misericórdia se nós formos negligentes. Então precisamos ser fiéis ao Senhor. Jesus está falando hoje. Estamos encerrando este estudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e o acordo era que 2 pessoas tinham que passar no meio dos animais cortados no meio. Abraão dormiu e o que passou no meio dos animais? Uma tocha de fogo.
Diga glória a Jesus. Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Apocalipse 4 diz que diante do trono de Deus tem 7 lâmpadas incandescentes, que é o sétuplo Espírito de Deus. A melhor tradução desse versículo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus é fogo. Então o que passou pelas metades daqueles animais foi este fogo. O nosso Deus é incandescente, é fervente. Por isso que Deus não gosta de crente frio. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, tem igreja que é boa de ir no verão, porque ela é bem fresquinha lá dentro, bem gelada. Quase Polo Norte, fala assim, misericórdia. Irmãos, o crente tem que ser fervoroso. Deus não gosta nem de morno. Diga glória a Jesus. Deus passou aquela tocha de fogo. Deus quer passar essa tocha de fogo em você. Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra. Diga glória a Deus. Fala para o lado, Deus quer pôr fogo em você. Glória a Deus. Irmãos, é a sarça ardente, aquela que Moisés viu, Êxodo 3. Atos 2, as línguas repartidas eram como que de fogo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Pai amado, queremos deste fogo nas nossas vidas. Incendeia-nos. Senhor amado, queremos herdar as tuas promessas. Maravilhoso Deus, glorioso Senhor. Senhor amado, queremos ter aliança contigo, para que tudo que nos diz respeito, diga respeito ao Senhor também. Senhor amado, opera na tua igreja, opera no teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia.